Olá, graça e paz, todos bem? Deus abençoe vocês. Vamos dar sequência à nossa contagem do Homer. Hoje, o nosso dia 47 dessa contagem. Lembrando que no dia 50, é o dia de Pentecostes, nós temos um portal aberto, tá? Do pôr do sol do dia 11, que já será dia 12 para os judeus, né? Pôr do sol do dia 11 ao pôr do sol do dia 13, tá bom? Essa é a janela do Pentecostes. Se você quiser praticar o que você tem aprendido, de honrar ao Senhor nessas janelas, de ter um tempo recluso na presença de Deus, em oração, buscando ao Senhor, tudo isso é muito importante, tá bom? No vídeo de hoje, eu quero comentar algo que na verdade não é um texto, é uma situação quando nós encerramos o capítulo 3. O capítulo 3 termina com o versículo 18, então disse ela: sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então, termina o capítulo 3 com Boaz indo fazer o que tem que fazer. Só que o capítulo 4 começa e o título do capítulo 4 é Boaz casa com Ruth. Então dá a impressão que o versículo 1 vai começar já falando do casamento. E não é verdade. O casamento só acontece no versículo 13. Então nós temos: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho, né? Então esse filho que ela teve vai se chamar Obed, que é o avô de Davi, não é? Por isso que ela é bisavó de Davi. Então, olha que coisa curiosa. O texto começa falando sobre Boaz se casa com Ruth, mas, no entanto, o casamento só vai acontecer no versículo 13. E olha como que a Bíblia é fantástica. Até na divisão dos versículos, embora a divisão em si não seja inspirada, mas há coisas que acontecem nessas divisões desses versículos que chegam a ser impressionantes, que não podem ser coincidência. A não ser que as pessoas que dividiram esses versículos foram gênios, né? Gênios que, inclusive, na época nem computador tinha para eles conseguirem fazer propositalmente algumas coincidências, né? O que acontece? Os primeiros 12 versículos, 12 é o número de governo, o número do governo de Deus, né? São as 12 tribos de Israel. Elas representam o governo de Deus com a raça humana, né? E Jesus vem, também separa 12 discípulos, ou 12 apóstolos. Então, as 12 tribos de Israel, também representadas pelos 12 apóstolos do Cordeiro, que representam a fundação da igreja. Agora, escute bem. Os 12 apóstolos do Cordeiro, dentre os 12 apóstolos do Cordeiro, nenhum deles foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Jesus teve que escolher um 13º. Assim como as 12 tribos de Israel, dentre as 12 tribos de Israel, Deus tinha que separar uma tribo para ser tribo sacerdotal, ou servir o povo. Mas se Deus pegasse uma tribo e separasse para servir as outras, não ficariam 12, ficariam 11. Então o que Deus fez? Deus pegou os filhos de José e Deus deu 2 tribos para José através dos seus filhos. Sendo assim, são 12 filhos de Jacó, mas como José recebe 2 tribos, então seriam 13 tribos. Então o que Deus fez para manter o número dos 12? Deus separou a tribo de Levi para servir ao povo de Israel. Assim como ele separou Saulo de Tarso para servir a igreja. Então, são 12 tribos que são servidas por uma tribo, que é a tribo de Levi. É a tribo sacerdotal, é a tribo apostólica, colocar entre aspas. Da mesma forma, nós temos os 12 apóstolos. Aí, Judas morreu, levantaram Matias no seu lugar, continuou 12, não é? Aí o que Jesus fez foi adicionou um 13º, e esse 13º tornou-se o apóstolo dos gentios, né? O sacerdote para os gentios, que é
o apostolado no Novo Testamento é o que o sacerdócio era no Velho Testamento. Entenderam a correlação? Então, quando, coincidentemente, o capítulo do casamento de Ruth só revela o casamento de Ruth no 13º versículo, nós temos aqui algo profundamente profético, que não tinha como as pessoas que dividiram os capítulos e versículos da Bíblia fizessem de propósito. Não tinha como. Se fosse na época da computação, como hoje, os computadores fazem coisas impressionantes, inteligência artificial, tudo bem, mas não. Era na época que era na base do cérebro mesmo, na base da mente. E eles separavam por uma questão muito mais estética do que qualquer coisa, não sabendo eles que o Espírito Santo estava ocultando informações também na divisão desses versículos. Então, o casamento de Boaz e de Ruth só acontece no versículo 13, exatamente porque Ruth representa a igreja dos gentios. E ao representar a igreja dos gentios, ela está mais para apóstolo Paulo do que para Pedro, Tiago, João e os demais. Estão entendendo? Então ela entra no versículo 13, que é como se fosse a 1/10 hora, né? Tem aquela parábola da 1/10 hora, né? Dos mensageiros que chegam no final para pregar na última hora e evangelizar as pessoas na última hora, os trabalhadores da vinha da 1/10 hora, né? No apostolado do Novo Testamento, essa figura é o apóstolo Paulo, aquele que chegou por último, tanto que ele se considerava o quê? Abortivo. Eu sou um abortivo. Ele fala, eu sou o menor de todos. Chegou a ponto dele defender o seu próprio apostolado, porque alguns nem consideravam ele apóstolo. E ele mesmo dizia, não, eu sou um abortivo, eu fui pego no estouro da manada, eu fui inserido no apagar das luzes. E aí Deus pega o menor e o abortivo e transforma ele no maior dos apóstolos. Porque qual dos apóstolos ganharam mais almas do que Paulo? Nenhum. Qual dos apóstolos dedicou a sua vida evangelizando os gentios e não apenas os judeus? Nenhum, só o apóstolo Paulo. Quais dos apóstolos tinham mais autoridade, mais coragem e determinação para ir em cidades gentílicas, pagãs, pregar o evangelho e plantar igrejas? Nenhum deles, somente o apóstolo Paulo. Então, não é coincidência que o capítulo 4 começa falando sobre o casamento de Boaz e Ruth e o casamento só acontece no versículo 13. Isso aqui mostra claramente que tudo o que aconteceu na vida de Ruth aconteceu debaixo de uma soberania divina muito grande, muito espetacular, muito especial, e que Ruth e Boaz realmente representam um tempo de redenção, um tempo de remissão, um tempo de salvação, um tempo de resgate, um tempo de provisão, um tempo de prosperidade, não só para Ruth e Boaz, mas também para todo aquele que lê a palavra de Deus, ama a palavra de Deus e confia no Senhor. É isso que a contagem do Homer nos passa, essa revelação, essa compreensão, eu chamo de a revelação textual avançada, que é quando você enxerga no texto aquilo que a maioria não enxerga. Foi assim que eu fui discipulado há muitos anos atrás pelo meu pastor, que hoje já está na glória, a olhar para o texto bíblico e não menosprezar nem as vírgulas, porque é um texto altamente inspirado e é um texto que saiu da mente do Deus Todo-Poderoso. Eu não posso menosprezar o que está escrito aqui, porque é a palavra de Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Hoje é o 47º dia do Homer, e daqui a 3 dias estaremos encerrando, e no dia 50 eu vou fazer um vídeo especial explicando algumas coisas para vocês. Deus vos abençoe e até amanhã com a graça de Deus.